Fala, meu querido, tudo beleza, mano? Boa noite, Wesley. Boa noite, pessoal. E aí, como é que tá? Beleza? Tudo certo, vamos esperar um pouquinho aí pro pessoal ir entrando. Ninguém esperava talvez uma live em plena sexta-feira, 21 horas e 30 minutos. Verdade, tema minha. Mas o importante é que a gente vai trazer um conteúdo muito legal aqui nessa nova jornada de lives que a gente vai fazer com base num guia de e-commerce que a gente vem estudando aí nas últimas semanas. E aí a gente vai tocar aqui essa primeira parte falando sobre planejamento. Tenho certeza que vai ser muito legal. Se quiser falar um pouquinho sobre esse tema, Bina, também já fica à vontade para dar uma introdução aí também sobre o que a gente vai falar hoje. Esse horário vai ser meio que um experimento, né? Inicialmente, vamos Aham. ver, vai que dá certo aí também. Foi a audiência e Aham. engajamento dessa audiência. E vai ser, acho que vai ser uma série agora, né? De Uhum. lives que a gente vai ter aí pra frente. E é meio que um conteúdo enganchado no outro, né? Após o outro. É. Um após o outro. O que a gente discutir aqui, no próximo vai se encaixar com esse aqui, e assim sucessivamente. Vai ser interessante Uhum. isso aí, vai passar várias pessoas massas aqui também. E o legal, assim, como a gente vem implementando esse modelo de lives semanais, a gente tem percebido várias modificações aqui no Instagram. Eu percebi que, por exemplo, tem como já dar um. Ó, não sei se na sua tela aparece para você, não sei se a sua versão atualizou, mas muito legal aqui. Não sei o que essa câmera aqui tem a ver, se eu consigo parar minha câmera. Não sei se para você aí muda alguma coisa, Parou, mas massa parou. demais. Só aparece a foto do seu perfil. Massa demais. Então, assim, é fantástico. Esse nosso ramo de atividade, ele não permite que você fique parado em um certo ponto. Você tá sempre inovando. E acho que tudo começa com planejamento. Eu acho que, como esse vídeo vai ficar gravado também, o que a gente pode fazer já é começar aqui, trazer o tema, começar a abordar os assuntos. Para quem chegar depois e perder esse início, a gente vai deixar gravado. Também vai para o nosso canal no YouTube, para todo mundo poder lá depois acompanhar o planejamento de uma loja virtual. Esse passo é muito importante, muito negligenciado, talvez por nós brasileiros. A gente não tem essa noção de planejamento. Então, é muito legal a gente poder perceber essa necessidade que às vezes passa batido, né? E a gente traz aqui o momento de planejamento. A gente, como brasileiro, talvez tenha uma necessidade de executar. A gente tem uma mania de executar muito e de pensar pouco sobre o que está sendo executado ou antes de executar. Então, o que a gente quer trazer é o que a gente precisa fazer antes de lançar uma loja virtual. Então, esse tema é muito importante. Tenho certeza que vai agregar bastante para quem poderá acompanhar ele. Vamos começar então? Acho que eu Vamos tenho aqui lá. nossas anotações. Vamos começar a falar antes de tudo, né? Por que abrir uma loja virtual? Talvez seria essa a primeira pergunta assim. O que você tem a pontuar, Bina? Bom, antes de tudo, vale destacar que esse vai ser um conteúdo bem focado na parte de planejamento, né? Quando a gente fala em Uhum. planejamento, é justamente a gente ter aquela visão de tudo que pode acontecer. A gente traça Uhum. ali alguns caminhos de algumas coisas que a gente pode seguir e que vai acontecer futuramente. Uhum. Então, vai ser um conteúdo praticamente para as pessoas que querem abrir uma loja virtual, como você já adiantou e vai ficar gravado. Então, eu creio Uhum. que vai ser algo bem interessante para aquelas pessoas que estão aí pensando, que está cogitando abrir uma loja virtual. E vai ser algo bem, um conteúdo bem prático, assim, a gente vai trazer aqui algumas estratégias, vai falar inicialmente sobre planejamento, a gente vai falar sobre análise, vai falar, citar até algumas planilhas aqui, algumas metodologias, enfim, Uhum. vai ser uma visão realmente geral sobre loja virtual. Acho que ao chegar ao final desse ciclo, a pessoa que acompanhou todas as lives, ela vai estar totalmente planejada para abrir uma loja virtual. Perfeito. A primeira parte que a gente quer trazer é que talvez uma frase legal que a gente separou, que é o principal erro de qualquer pessoa ao montar uma loja virtual é pensar que ela não vai precisar de investimento. Ou seja, que vender pela internet é fácil, que é simples, que vai ganhar dinheiro da noite para o dia. A gente sempre bate nessa tecla quando a gente está falando de planejamento porque é um erro muito comum, né? Ainda hoje a gente percebe que pessoas têm uma visão muito simples de um site. Acho que é simplesmente criar uma lojinha, cadastrar os produtos e ir para a internet. E aí você vê que a pessoa tem muita dificuldade para ter resultados e depois acha que não funciona, né? Por exemplo, se eu não sei jogar golfe, e se eu vou lá e não consigo acertar a bolinha com o taco, eu não posso dizer que o jogo é ruim, né? Então é eu que não sei jogar. Da mesma forma, a gente começa aí já quebrando esse primeiro passo, que é, se você não está pronto para investir
e aí talvez não necessariamente seja o mesmo investimento que uma loja física, claro que pode ser comparado, mas se você não está pronto para ir com essa mentalidade de investimento, você vai ter já um erro na largada. Você vai ter um problema já de início. Você concorda comigo, Ina? Acho que é isso mesmo? Faz sentido essa fala minha aqui em relação a esse pensamento como investimento? Com certeza, como você já adiantou aí, né? Bem posicionou, talvez não é aquele mesmo investimento de uma loja física, quando você vai escolher um local, você vai fazer aquela reforma naquele local, colocar o estoque ali dentro, contratar uma pessoa já para deixar ali um time. Uhum. Já é um investimento um pouco menor, e aí já pode até adiantar aí quais seriam os investimentos logo de início, que é você investir em um estoque, você Uhum. talvez ter um valor separado para marketing, e lá na frente, em outras lives, a gente vai destacar exatamente muito sobre o investimento em marketing, e se Uhum. preocupar também na questão de sistemas e na questão de pessoas. Não é só você que vai estar trabalhando no seu negócio. Inicialmente, você pode até dar Começar aquele sozinho. primeiro, começar sozinho, dar aquele primeiro passo, mas, entretanto, você vai precisar de colaboradores, vai precisar de pessoas que estejam envolvidas no projeto para dar certo. E a gente tem até algumas sugestões, assim, que inicialmente, quando você inicia uma loja virtual, o volume de vendas vai ser um pouco baixo. E uma sugestão que a gente deixa é, quando você estiver ali com até 5 pedidos por dia, invista primeiramente nessa parte de automação de processo, na parte de integração, na plataforma de e-commerce, no ERP. Quando sua loja começar a ter uma maturidade, começar a já ter um volume de vendas um pouco superior, aí agora talvez seja interessante você começar a investir em outros pontos que são importantes também. A gente vai falar bem mais lá na frente sobre usabilidade, conversão, essa questão de otimizar o custo, rever contratos com fornecedores, mas isso num segundo momento, ou seja, um momento que a loja já está mais madura. Em relação a essa parte de investimento, mais alguma coisa a acrescentar, Wesley? Não, acho que ficou bem claro. Esse ponto de investimento muitas vezes é negligenciado e aí por isso a pessoa acaba não percebendo a importância de ter esse planejamento, ela acaba metendo os pés pelas mãos. E outro ponto que está dentro dessa parte introdutória também é você conhecer para quem você vai vender. A gente fala de jornada de compra, porque isso define, por exemplo, como que vai ser esse investimento. Não adianta pensar só na loja virtual e não pensar em quem vai comprar esse produto. Né? E aí tem uma série de características, porque você tem que analisar em que local o seu cliente está, porque isso também vai interferir, por exemplo, nas condições de frete, nas formas de lidar de fato com a logística e com a operação da loja virtual. E quando o usuário, quando a gente está pensando na internet, porque assim, até dar um passo para trás aqui para fazer uma introdução do conceito de loja virtual. Antigamente, né, vamos voltar uns 10 anos atrás aí, a gente não tinha o acesso à internet comum. A gente ainda falava assim, vou acessar a internet, né? Vou acessar a internet. Parecia era uma ocasião você parar ali de frente ao computador Vou e fazer. navegar. Vou navegar, exatamente. E hoje já é parte do nosso dia a dia. A gente está 100% conectado, o celular sempre online. Então, assim, existe já uma diferença em relação a como era o processo feito anteriormente e como que as coisas funcionam agora. Então, partindo desse princípio, por que a gente usa a internet? Por que ela se tornou tão comum? Porque eu preciso talvez tirar alguma dúvida sobre um determinado assunto, então vou fazer uma pesquisa. Eu quero ficar antenado em relação às notícias do mercado, do esporte, etc e tal, então eu vou acessar notícias enfim, conteúdos que me informem em alguma coisa. Eu posso acessar as redes sociais para passar tempo, para interagir com amigos e tudo mais, enviar alguma mensagem. E, comumente, onde tem pessoas, você tem comércio, de uma certa forma. Né? As pessoas têm, vamos dizer assim, a facilidade ou a necessidade de negociar quando estão convivendo. Vamos chamar assim, é um comportamento comum da sociedade. E aí, naturalmente, as pessoas vão negociar pela internet. Então, esse passo de ir para a internet procurar um produto já é algo comum hoje em dia em relação à necessidade que o próprio ser humano já tem de ter suas necessidades atendidas. Partindo desse princípio, já surge a necessidade de você estar presente aonde as pessoas estão. Então, esse é o primeiro conceito. Quando a gente está falando de loja virtual, a gente está querendo dizer que no momento que a pessoa está procurando por alguma coisa que quer comprar, você vai estar disponível para ele naquele local. Então, por isso que faz sentido você ter uma loja na internet.
Ao passo que, mesmo que você não tenha uma loja na internet, você também precisa ter presença na internet, porque as pessoas estão lá. É algo que a gente vem falando isso há bastante tempo. Esse, na verdade, aí é o escopo inicial para a gente começar a falar da loja virtual. Né? Quando a gente começa a falar agora da loja virtual, e aí você passa para o lado de trás do balcão. O que você precisa fazer para começar a desenvolver a loja? O que você precisa fazer para começar agora a estar presente nessa jornada que as pessoas fazem na internet? Em que momento você precisa aparecer para ela? Quando a gente, por exemplo, está falando de jornada e a gente está utilizando a rede social, eu posso fazer com que a pessoa me veja, descubra que existe meu produto e aí sim ela dá o próximo passo. É como se fosse uma compra ali por impulso. Eu estou no Instagram, eu vejo ali uma loja, uma sorveteria, eu vejo um sapato, eu vejo alguma coisa que vai me despertar o desejo, despertar a vontade de ter aquele produto e aí eu começo a jornada de compra. Ou agora há pouco mesmo eu acabei de comprar um teclado. Por quê? Eu estava com a necessidade de comprar um teclado de computador. Eu entrei no site, já fui direto, o teclado, eu fui pelo Google, digitei, achei o site que fazia sentido para mim no preço, na condição que eu queria, fiz o pedido. Então são jornadas diferentes. Né? Às vezes a gente tem que dar esse passo aí anterior para depois perceber como é que a gente vai se portar dentro das ferramentas, dentro de uma série de coisas que tem dentro da internet para poder ser acessadas. Né? O que mais que você tem sobre esse pedaço de introdução que a gente falou até agora? Como você bem falou, o comportamento das pessoas mudaram. Há uns 15 dias eu estava conversando com meu pai mesmo, ele estava relatando de como teve uma época que ele ficou desempregado e como ele buscava emprego. Ele saía, ia na banca, pegava um jornal todos os dias até achar uma vaga interessante até no local. Hoje, você levanta, acorda, digamos que você está desempregado, é só pegar o celular, você já vai conter a vaga ali que você se encaixa no perfil. Então, você vê que esse comportamento mudou bastante. Ou seja, a atenção das pessoas está nesse dispositivo que você está segurando e assistindo a gente aí agora. Então, nada melhor do que você estar presente nesse local. E aí entra e faz total sentido ter uma loja virtual, redes sociais e todos os canais que envolvam a internet. Perfeito. Dentro até desse processo, e aí a gente pode aprofundar um pouquinho mais, o que você vai precisar de executar mesmo no passo inicial ali para construir a loja. Nós temos cadastro de produto, que é um dos pontos. E aí quando a gente está falando de cadastro de produto, a gente tem que ficar muito atento à foto, a vídeo, porque na verdade é isso que você está oferecendo para a pessoa. Né? Você está oferecendo foto e vídeo. É isso que a pessoa está percebendo naquele momento. Ela não consegue pegar no produto. Então quanto melhor a foto, quanto melhor o vídeo, vai fazer mais sentido. Envolve as configurações de sistemas, então você tem um sistema de gestão, você tem um sistema da loja virtual, que é a plataforma. E aí tem algo que é muito importante, que muitas pessoas esquecem de fazer no início, que é o pensar no investimento na publicidade, que é o que você falou lá no iniciozinho, a parte de marketing. Se o cara tem, sei lá 10, 20 mil para montar uma loja virtual, ele não para separar ali 30%, 60% do investimento para colocar na parte de mídia. Porque não adianta você abrir uma loja no deserto, ninguém vai aparecer lá para ver a sua loja. Então você precisa ter aí, de forma clara e objetiva, quanto é que você vai precisar dedicar para atrair pessoas para a sua loja virtual. E aí a parte de responder dúvidas, que é o dia a dia da loja virtual, muita gente quer criar loja para talvez dispensar os vendedores, ou muitas vezes para falar assim, cara, eu quero colocar a loja para ela vender sozinha, se fosse para ter gente eu não precisava criar uma loja virtual. E esquece que tem muita operação por trás. A parte de emissão de nota fiscal, de controle de estoque, que é o dia a dia até de uma loja física. Né? A gente, comparando com a loja física, muita coisa que acontece na loja virtual é refletida na loja física. A única diferença é o canal que a pessoa faz. Ao invés de eu sair da minha casa e ir até uma loja, eu entro no computador, no celular e faço a compra. Mas a operação por trás, o pagamento, a embalagem, a entrega, o atendimento, tudo isso existe também dentro da loja virtual. Não dá para abrir mão, não dá para excluir esse tipo de operação. Concorda comigo? Com certeza. Além disso, a gente tem também a questão de emitir nota fiscal, controlar estoque e várias outras atividades. Só que o que a gente tem que deixar bem claro aqui é que, tipo assim, você tem que ter dedicação e você tem que ter tempo para mexer com isso aí. Acho que é muito comum as pessoas pensarem em loja virtual como algo que não vai dar trabalho e vai vender. Só que 2 pontos a gente já comentou aqui e que muitas pessoas negligenciam, que é justamente a questão do investimento, que foi o primeiro ponto que a gente abordou, e a questão agora da dedicação e também a questão de tempo. Outra coisa que é indispensável é a parte de conhecimento. É nada melhor do que você estudar, ter acesso a plataformas, fazer cursos,
ser orientado por um mentor, uma pessoa que te oriente ali, entender todo o processo de jornada de compra que a gente já deu uma pincelada aqui, conhecer sobre o processo de logística, ter informações de fornecedores, processo de entrega e tudo mais. Ou seja, tudo que se trata em relação ao funcionamento do e-commerce. Em relação a essa parte de conhecimento, o que mais a gente pode agregar aí? É tão importante essa parte porque muitas vezes o fato do empresário, do lojista não ter noção de como funciona o e-commerce, acontece duas coisas, basicamente. A primeira, ele não valoriza, ele não sabe da importância, por isso eu falo assim, isso aí não vale esse valor, é uma coisa que pode acontecer. E a segunda é ele ser enganado, porque alguém pode dizer que é simples e que é fácil e ele não tem noção do que a pessoa está fazendo. Então a gente já teve casos de que a pessoa já estava longe com a loja, tentando fazer um monte de coisa para que a loja fosse para frente e simplesmente não dava certo, porque o cara foi mal orientado no início. Né? Então, assim, o empresário que busca conhecimento, seja através de uma série de portais que a gente tem hoje, né, E-commerce Brasil, uma série de portais que falam sobre e-commerce, o YouTube mesmo, uma série de vídeos que falam sobre isso, se ele tem esse hábito de adquirir conhecimento, primeira coisa, ele não fica dependendo de terceiros para poder fazer a coisa dar certo, e ele tem uma possibilidade de cobrar melhor o trabalho que vai ser executado por uma agência, por um consultor e etc. Né? Porque no final do dia, se o cara quer ir sozinho, ele pode ir até mais rápido, né? Ele vai conseguir fazer tudo só, ele consegue aprender, só que ele vai ficar muito limitado, ele não vai conseguir ter uma visão ampla, e às vezes faz sentido você ter uma assessoria por trás te dando o próximo passo. Acho que é muito importante isso também. Então, é de fundamental importância a pessoa buscar conhecimento, uma vez que o que funcionou ontem não funciona hoje. O que valeu para a pessoa executar naquele momento pode ter dado certo, né? Mas não vai continuar dando certo para sempre. Tem uma frase que é muito legal, assim, o que te levou do 0 para o 1 não necessariamente vai te levar do 1 para o 2, ou para o 3, ou para o 4, ou para o 10. Então são, às vezes, momentos diferentes, e quanto mais você estuda, quanto mais você pratica também aquilo que você está estudando, não adianta também só ficar no conteúdo, você consegue dar o próximo passo, você consegue fazer com que a loja avance da parte de planejamento, depois para a parte de execução, para a parte de otimização, para avançar as etapas, né? Você falou no início sobre 5 a 10 pedidos por dia, que é o primeiro momento ali. Existem, às vezes, barreiras importantes. Tem lojas que não conseguem ir para o próximo passo, ela fica ali só nesse nível de 3, 4, 5 pedidos por dia. Existem depois coisas que você precisa fazer para sair desse nível inicial. Né? Mas a gente vai falar um pouquinho aqui sobre planejamento ainda, mas nas próximas lives terá mais conteúdo, mais tipo assim, o que eu preciso fazer para o próximo nível. Né? Hoje a gente só vai dar um overview geral aqui. Outro ponto também, Wesley, em relação a você ficar bem informado. A gente está lidando aqui com tecnologias e internet. E há 10 anos atrás, internet praticamente não existia. Era para uma classe de pessoas específicas. Hoje virou algo popular. E todo momento surge uma nova rede social, alguma atualização de plataforma. Daqui em diante, o próprio WhatsApp já vai estar recebendo pagamento. Então, você vê que a todo dia as coisas estão atualizando, as coisas estão mudando. Então, se a pessoa, digamos que ela aprende a fazer marketing só em um canal, dentro de meses aí ela vai estar já atrasada. Então, nada melhor que estar sempre atualizando, sempre correndo atrás, estar se informando, enfim. Vamos para a parte mais de planejamento, né? Quais são as etapas aí dentro do lançamento de uma loja virtual? O que você precisa pensar para colocar a loja virtual no ar? O primeiro ponto aí é plataforma. Explica pra gente o que é uma plataforma de e-commerce, Abel. Plataforma basicamente é ali onde vai fazer o meio de campo, ou seja, vai ser um local ali, falando em termos bem simples de todos entenderem aqui, é o local onde você vai ter acesso aos pedidos, é onde você vai cadastrar o seu produto, é onde você vai fazer algumas configurações, onde vai receber os pagamentos, onde você vai fazer as configurações de formas de envio. Ou seja, é mais ou menos um meio de campo entre você e o seu cliente. É ali onde vai estar mais ou menos hospedada a sua loja virtual, onde você vai fazer essas configurações. Então, de forma bem simples, justamente a plataforma de e-commerce é exatamente isso. É esse canal aí que a pessoa tem, ou seja, o dono ou a pessoa responsável por administrar o e-commerce ali, é o local onde ela vai fazer as configurações, o local onde ela vai estar mexendo, vai gerir, enfim. A plataforma, até pensando aqui enquanto você falava, pode ser até comparado com a própria loja física.
A plataforma, ela é a loja física, ou seja, é o local onde você, como lojista, vai lá estar dentro, de lá de cá do balcão, e é onde o cliente entra para poder fazer o pedido dele. E aí você vai ter as vitrines, então na loja virtual você tem as vitrines também. É o site, de uma certa forma, de vendas, né? De uma forma bem objetiva, assim, é o site de vendas. Ou seja, você cria, você fica do lado de cá atendendo o cliente com uma série de outras ferramentas que a gente pode falar aqui depois, como atendimento e tudo mais. E é como se fosse você abrisse a porta da loja física. A plataforma é justamente esse ambiente que a pessoa entra e que o lojista entra para configurar do lado dele, que é cadastrar os produtos, por exemplo, e é onde o cliente entra para poder comprar aquele produto que foi cadastrado, né? Depois disso a gente tem uma série de outros sistemas, que se você quiser destacar um aí desses que está na lista, pode ficar à vontade também para trazer algum ponto que você que chama atenção aí nessa lista É de interessante possibilidades. a pessoa ter um sistema de gestão ali, de pedidos, de Uhum, estoque e tudo mais, um RP que é mais conhecido, né? Já teve até live falando sobre isso aqui. É, é interessante a pessoa ter um conhecimento também sobre essa parte de agência, quem vai fazer alguma coisa, se eu vou terceirizar algum trabalho. É uhum. interessante também a pessoa pensar nas formas de pagamento, nos meios de pagamento. Como é que eu vou fazer esse pagamento na minha loja virtual? E aqui ele já indica utilizar um intermediador, como por exemplo o PagSeguro, um Mercado Pago, que já tem uma Uhum. análise de risco, já tem um antifraude, pensar nessa parte também, ou seja, deixar uma venda segura tanto para você como lojista, quanto para a pessoa que vai estar comprando o seu produto. Outro ponto também que tem que destacar e que passa credibilidade para a pessoa que acessa a sua loja virtual é você ter um certificado SSL, ou seja, é aquele cadeadinho que tem no link, ou seja, aquilo passa uma Uhum. questão de segurança, ou seja, as pessoas vão colocar os dados ali, cartão, CPF, e aquilo vai ficar tudo criptografado. Outro ponto também que a pessoa deve se atentar é a questão das transportadoras. Como eu vou fazer o envio? Eu vou trabalhar com produto pesado, então provavelmente eu vou ter que contratar alguma transportadora. É um produto que vai até 30 quilos, o correio pode atender essa necessidade. Outros pontos também é a questão de precificação. Como eu vou precificar o meu produto? São pontos que a gente vai tratar durante toda essa jornada aí que a gente vai ter nas próximas lives. E também se atentar à questão de métricas, de gestão, todo mês você fazer uma análise ali do que aconteceu no mês anterior, quantas pessoas acessaram o meu site, quantas pessoas fizeram a compra, quantas pessoas foram até o carrinho de compra, desistiram, enfim, são pontos que a pessoa não pode deixar despercebido. Além disso, o que mais a gente pode pensar aí em relação ao planejamento para montar uma loja virtual? É muito importante a gente entender que isso não são atividades excludentes, ou seja, eu não defino a plataforma e depois eu defino meu sistema de gestão e tudo mais. É muito importante a pessoa ter uma ideia de que se eu escolho plataforma A, muitas vezes eu não posso escolher o sistema de pagamento B, porque ele não tem integração direta com a plataforma, né? Então a gente muitas vezes passa por situações como essa com alguns clientes. E só um lembrete para o pessoal que está entrando aí, a gente está falando sobre planejamento de loja virtual. Então, se você tiver alguma dúvida de como é que eu faço para criar uma loja virtual, o que eu preciso pensar antes, fica à vontade também para perguntar para a gente. Dentro desses outros pontos aqui que você falou, Bina, a gente precisa entender que existe aí o processo de planejar, de pensar como que a loja vai funcionar, ou seja, quem é meu público, como é que eu vou fazer para entregar, que é as transportadoras, como é que eu vou fazer para receber o pagamento. Cada um desses pontos aí exige uma profundidade dentro disso. Quando a gente entra para dentro de transportadoras, por exemplo, será que eu posso usar só o Correios? Será que eu preciso ter contrato com transportadoras? Então existe aí em cada um desses pontos é um universo que você vai e mergulha. O que a gente tem percebido é que com a evolução do e-commerce e a pandemia fez com que o e-commerce crescesse de forma estratosférica, né? A gente chegou a números aí bem maiores do que a gente tinha tido anteriormente e fez com que várias empresas se especializassem cada vez mais, né? Então a gente está aí na discussão, por exemplo, se o Correios vai ser privatizado ou não, quais são as outras opções de transportadoras que você tem com intermediadores de fretes, que, por exemplo, facilita para quem não tem ainda uma possibilidade de abrir contrato direto com a transportadora. Então, são pontos que a pessoa precisa ir estudando, como a gente falou um pouco mais acima, e implementando o que dá para ser implementado naquele momento. É muito importante, se a pessoa já tem uma loja virtual, ou se já tem uma loja física, perceber o que já funciona na loja física
em relação a produtos, em relação a perfil de cliente, para que eu vou trazer essa realidade da loja física para a loja virtual. Quem ainda não tem, tem várias também possibilidades de entrar, porque a pessoa talvez fica pensando assim, como é que eu vou validar o meu produto? Uma das formas de validar o produto é você, por exemplo, cadastrá-lo no Mercado Livre. Né? Se você tem ali uma gama de produtos que você quer testar para verificar se funciona ou não funciona, se tem público ou não tem público, para um determinado tipo de produto, principalmente se for regional, se for algum tipo de característica que você já não sabe, né? Por exemplo, se eu tenho a possibilidade de comprar, sei lá, tênis da Nike para revender, todo mundo já sabe que esse produto é fácil de vender. Agora, se eu quero vender, sei lá, um tipo diferente de guarda-chuva, eu tenho que validar se esse produto faz, se as pessoas têm interesse em comprar isso ou não. E aí o marketplace, tipo Mercado Livre, Elo7 e uma série de outros, Magazine Luiza, por exemplo, que oferece facilidades para poder testar o produto lá dentro, porque eles têm público lá que estão interessados em comprar. Você consegue validar seu produto e aí depois você traz para a sua loja virtual aquilo que já foi validado. Então o marketplace é uma opção legal também para quem quer iniciar. Quer trazer mais um ponto aí que eu deixei passar aqui? Só algo que eu comentei, e talvez valha até dar um destaque, é a questão do RP da plataforma. Ultimamente a gente tem visto que é muito interessante essa parte de integração entre um RP, por que isso? E um sistema de plataforma de loja virtual. Por que isso? A maioria das pessoas que montam uma loja virtual já tem uma loja física. E para você trabalhar com dois estoques, acaba ficando um pouco complicado. Então, nada melhor do que ser integrado. Você não tem aquela preocupação de zerar um estoque em um lugar, não zerar em outro, mudar preço em um lugar, esquecer de mudar em outro. Então, nada melhor do que estar esses dois sistemas integrados e funcionando corretamente. Era só esse lembrete que me veio à memória aqui mesmo. Mas podemos dar continuidade aí aos outros pontos. Pronto. Foi importante você colocar aí que a maioria das pessoas que talvez tentam criar um e-commerce já tem uma loja virtual, ou já tem uma loja física, porque já tem um negócio validado. Se eu por exemplo, fosse criar um negócio hoje, sei lá, se eu fosse criar uma empresa, uma loja de roupas, né? Se eu fosse um alfaiate ou um estilista, seja lá o que for, as possibilidades que tem, né? Design de moda, eu não começaria com a loja virtual se eu tivesse uma marca própria, né? Eu criaria primeiro ali o nome da marca e todo aquele processo de persona, de público-alvo e etc. E eu ia para a rede social validar aquela ideia, validar aquele conceito. E aí depois disso eu implementaria de fato talvez um marketplace tipo da Fit, né? Que tenha um vínculo aí com moda. E aí eu validaria esses produtos e aí depois eu iria com a minha marca já validada, já tendo o depoimento de clientes e tudo mais. Por quê? Existe aí a definição desse segmento que você quer atuar. Quais são os pontos importantes dentro do segmento de atuação? Quais são as métricas, quais são os indicadores que eu preciso observar antes de ir para o mercado, antes de lançar? Então, quando você dá esse passo para trás e começa a atrair um público qualificado, um público que quer falar sobre aquele assunto, que entende a solução que você vai levar, isso fica muito mais fácil. Então, um dos primeiros indicadores é o custo de mercadoria vendida. Isso é muito importante, porque se você não tem a noção de quanto custa o produto, como eu falei lá, uma loja de modas, que eu vou construir, eu tenho que saber quanto é o trabalho da costureira, se eu não vou costurar, qual é o trabalho do pano, né? Quanto custa o pano, quanto que custa isso tudo que a gente vai precisar montar para poder chegar na peça final. Esse custo ele tem que estar previsto dentro da margem de lucratividade que eu vou ter, que a gente falou lá de precificação no início, né? Logo no início da live. Então, custo de mercadoria vendida. Como é que eu vou implementar o meu preço, considerando que eu já tenho um custo já desse produto? E aí você já começa perdendo, porque você já tem que abater dentro do mês os custos que você tem, custos fixos, se você tiver funcionário, se você tiver investimento em marketing, e aí, etc. Né? Então esse custo de mercadoria vendida é um dos indicadores muito importantes para você ter ideia de segmento de atuação. Quer falar um pouco mais dos outros aí? Você até colocou algumas observações de produtos, talvez faça sentido se abordar aí. Dentro desse que você comentou mesmo, por exemplo, custo de mercadoria vendida. Eu citei até um exemplo de um iPhone, por exemplo. Digamos que você quer comprar iPhone para revender. É um produto que tem um custo elevado. Então, até você conseguir fazer uma venda daquele produto e ainda cobrir todos esses custos que você comentou aí, vai demorar um pouco de tempo.
Então, volta aquilo que a gente começou. Questão do investimento. Você precisaria ter, ou você precisa ter, um valor que você consiga, pelo menos, manter sua loja ou suas vendas ali no momento inicial. Outra questão dessa parte de como definir a segmentação de atuação é a margem bruta média. Qual o lucro desse produto que você está querendo vender? Geralmente, produtos que têm uma margem muito apertada, não compensa vender na internet. Vou citar um exemplo aqui, pneus. Quando você compra pneus para revender, a margem é muito apertada. Então, tipo assim, para você dar um desconto, para você fazer alguma coisa diferenciada ali, ou dar um frete grátis, praticamente não vai ter condições. E ainda mais são produtos com um preço, digamos, meio que tabelado. O mesmo valor que você vende aqui é de uma marca, outra pessoa também está vendendo. Você não pode dar nenhum diferencial. Outra questão também é a cubagem desses produtos. O que seria isso? O produto que você está querendo vender, ele é pesado, ele é volumoso? Como é que funciona isso? Se for produtos leves, você consegue uma parceria muito fácil com os Correios. Entretanto, se for um produto já como, por exemplo, máquinas agrícolas, que são produtos bem densos e também pesados, o Correio não vai fazer essa entrega. Então, a logística, a parte da entrega vai ficar muito complicado, vai ser um custo muito grande. Então, para você realizar uma venda, vai ser um esforço enorme. Além desses pontos que eu citei aqui, de segmento de atuação, quais outros a gente pode levar em consideração aí? Tem um muito interessante que é tipo assim, às vezes, não sei se já aconteceu com você, mas alguém fala, rapaz, eu percebi que ninguém está vendendo esse produto na internet, oportunidade de ouro, vou vender. E aí sempre me surge a seguinte questão, se não tem ninguém vendendo, isso já não é uma demonstração de que não é vendável esse produto, né? Ninguém vai estar afim de comprar ele, ou de fato o cara conseguiu encontrar aí a mina de ouro. Mas o fato é que às vezes você precisa já ir para um segmento que tenha uma demanda daquele produto, né? Mas, ao mesmo tempo, quando você vai para um produto que é muito concorrido, acontece o que você falou, você fica preso ali dentro daquela margem e você não consegue ter uma escala de preço, né? E aí não tem jeito, porque se eu vou comprar a geladeira da Consul, marca da Consul, característica tal, se tem na Casas Bahia, se tem na Magazine Luiza, se tem na Americanas, eu vou escolher a que está mais barato, né? Então isso aí é óbvio, o cliente ele não vai querer pagar mais caro simplesmente porque eu gosto dessa loja. Pode ter um caso ou outro, mas a grande maioria não vai querer fazer isso. Então, o ideal aí, assim, o que eu vejo hoje os e-commerce, sem tirar os grandes, tirando os grandes e-commerce do Brasil, né? São marcas próprias, são empresas que elas detêm ali a marca daquele produto, elas detêm o preço daquele produto. Ou seja, claro que eu tenho ali uma margem para trabalhar, ninguém vai comprar um produto fora da normalidade, porque existe ali um preço normal que as pessoas estão dispostas a pagar, mas elas detêm, de uma certa forma, a margem de lucro, porque de fato elas controlam aquele produto, sabem, podem criar outros produtos em cima daqueles produtos, né? Mais ou menos por aí. Então, essa questão de concorrência é muito importante que você avalie também antes de ir para a criação da loja virtual. Então, é importante na fase de planejamento mapear quem são os concorrentes, quais são os sites que já vendem aqueles produtos, e aí sim, a partir dali você consegue ir se diferenciando. Digamos que você escolhe um produto que tem muitos concorrentes. Vamos citar aqui um tênis da Nike, por exemplo, tênis da Adidas. Além de ter muitas pessoas vendendo, você tem que ter um diferencial muito grande para realmente conquistar aquela pessoa. Tem a questão também de falsificação, né? Hoje é muito fácil você encontrar outros nichos de óculos, por exemplo, relógios. Então, concorrência pesa muito. Então, você talvez tenha algo interessante ali para vender, monta toda a estrutura, mas na hora que vai realizar a venda, a concorrência acaba te engolindo ali, né? Vamos dizer assim. E outro ponto também é a questão de potencial de mercado. Aí a gente pode até citar um exemplo aqui, a questão de moda feminina. Quando a gente fala em moda feminina, a gente fala de um oceano de possibilidades. Agora, entretanto, quando você tenta especificar algo mais dentro dessa moda feminina, fica até mais fácil de você vender.
vou citar um exemplo aqui. Digamos que você abra uma loja de calçados apenas para pessoas que calçam 33 e 34. Perceba que é algo muito segmentado. O seu potencial de vendas vai ser baixo, mas ele vai ser um Uhum. pouco mais fácil. Por quê? Uma pessoa que pesquisa, ela vai te encontrar facilmente. É. Agora, digamos que você quer vender ali um calçado muito simples e normal de ser encontrado. Então, você vai estar batendo de frente com outras pessoas que já estão vendendo. Você vai concorrer com grandes lojas, como a Zatini, Dafit, enfim. Além dessas observações, mais alguma coisa a acrescentar, Wesley? Eu acho que essa questão aí do nicho, ela é muito importante. Só uma observação aí antes dessa questão, é tipo assim, beleza, eu só tenho produtos, eu sou multimarca, minha loja é multimarca, quer dizer que eu não posso criar uma loja virtual? Não necessariamente, você pode criar uma loja virtual, mas você vai ter que ter um diferencial. O que seria esse diferencial? Por exemplo, imagine que as lojas que vendem naquela região sua ali, ou que não tenham lojas naquela região, você consiga diferenciar, por exemplo, na entrega mais rápida, no custo de frete menor. Aí vai depender muito do teu potencial com o fornecedor. Você vai precisar ter algum diferencial aí, talvez no atendimento, no sentido de ser mais personalizado, né? Por exemplo, na questão do tênis. É, se for específico, né? Eu vou vender tênis de corrida para quem tem a pisada tal. Aí eu consigo ser mais especialista nisso, porque eu vou me desenvolver como especialista nessa pisada, nesse tipo de corrida, e aí eu vou conseguir falar para o cara que o tênis que ele precisa é aquele ali. Então já é quase uma venda consultiva. Não vou simplesmente vender um tênis qualquer, eu vou mostrar para aquele cara que ele tem que escolher aquele, e aí sim eu consigo gerar um pouco mais de valor em cima do produto. Né? Ele gera mais qualidade para aquela venda. E de forma objetiva, acho que o que tinha para trazer era isso mesmo, em relação a essa parte de planejamento. Recapitulando um pouco aqui do que a gente falou, não adianta você ir com a mentalidade errada de que vai ser fácil e que não precisa de muito investimento, muito pelo contrário, a gente deixou claro que você precisa dedicar não só dinheiro, mas de tempo, porque às vezes você pode ter o recurso, mas se você não tem um time capacitado, um investimento para marketing em relação a toda a execução que precisa ser feita, encontrar o público no local que ele esteja dentro da jornada de compra, é, e desenvolver de fato esse processo que é nascer a loja virtual, se você não está preparado para isso, vai ter problema. A gente falou um pouco sobre quais são as etapas que você precisa passar, né? Não adianta você querer ter a melhor plataforma agora, todos os sistemas possíveis que existem, você se preocupar com isso agora, se você ainda não está tendo nenhum pedido por dia. Talvez o passo mais simples foi isso que a gente falou, talvez começar com a rede social, começar com a plataforma bem de baixo custo, começar vendendo pelo WhatsApp, se for o caso do cara que está iniciando as vendas online, através de um link de pagamento, e aí você vai descobrindo quais são os produtos que você precisa de fato focar e os produtos que você vai deixar de lado. E aí a gente falou um pouco também sobre segmento de atuação, sobre quem tem loja física, qual é o passo que precisa ser dado, quem não tem loja física e quer começar através da internet já, o que precisa ser feito. Para mim ficou bem legal assim, essa versão mais rápida, mais objetiva. E eu acho que se você tiver mais alguma coisa para acrescentar, Emílio, fica à vontade. Pronto, só para finalizar aí, talvez a pessoa está se perguntando, e quando eu devo entrar nesse negócio? Eu acho que Uhum. quanto antes, melhor, porque o mercado brasileiro ele ainda está em desenvolvimento Início, né? nessa parte. Se a gente analisar aí para outros lugares do mundo, Estados Unidos, a China mesmo atualmente bateu o número de varejo online já é superior ao físico. Loja física, né? Verdade. Exatamente. Então, o Brasil está caminhando para seguir isso. E nada melhor do que você Uhum. já começar agora. Você começando agora, quando o mercado já estiver maduro, você já vai estar experiente. Você estando experiente, Uhum. você vai conseguir ter o retorno de todo esse esforço que você pode aplicar agora. Também gostei bastante desse algo bem objetivo aqui. E como vai ser Uhum. uma série, né? Sempre vai estar algo incrementando aí nas próximas lives. Perfeito, perfeito. Nosso próximo tema aí vai ser um pouco sobre definindo o mix de produto, vai entrar um pouco como é que eu faço para saber qual é o mix, que se eu já tenho uma loja física, se eu preciso colocar todos os produtos dentro da loja ou não. A gente vai falar um pouco sobre curva A, B, C, qual é o processo ali de trazer, até quando a loja está em operação, quais produtos que eu devo focar, quais produtos que eu devo abrir mão. Então tem muita coisa boa aí pela frente ainda. Lembrando que vai ficar salvo aqui no meu Instagram aqui também, vai ficar no Instagram da Clique, se você não segue, procure depois Clique Web Marketing, bem objetivo também, como a gente aqui.
E daí a gente vai colocar no canal do YouTube também esses vídeos. Foi muito massa aí, Vini. Obrigado pela tua participação. Acho que era isso que a gente tinha de recado para hoje. Fique Pronto. ligado para quem assistiu. Acho que não tem pergunta que o pessoal não perguntou. Já é É, sexta-feira e quase 10 horas, então já passou das 10, 10 e 10. exatamente. Fica Quero aí agradecer também o registrado. seu, Wesley, agradecer a galera também aí que em plena sexta-feira à noite, quase Aham. mais de 10 horas aí acompanhando a gente. E Aham. abração a todos aí. Valeu. Valeu, mano. Abraço, cara. Até mais. Tchau.